Clima vem dominando qualquer conversa. Afinal, um dia a gente precisa colocar várias blusas por causa do frio, no outro, não há ventilador que aguente calor, né? Fora o número de queimadas, que vem aumentando todos os dias. Haja saúde para tudo isso, né, gente? Para entender os impactos das mudanças climáticas no nosso sistema respiratório, a gente convidou para um bate-papo especial o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Vai? Eu tô ótima, e você? Eu tô ótimo, eu tava com saudades de você A e gente de vocês também. que estão em casa, né? Tava sumidinho daqui. Um pouquinho, mas não tem problema, o mundo vai dando volta, Você não viu é como é assim? que você deixou saudade em todo mundo? Todo mundo te mas- cumprimenta com muito calor, com Mas muito querido. eu Você amo, viu? imagina, é uma paixão que eu tenho por todos vocês. E o É pessoal de muita casa alegria. também. Tá todo mundo Ah, esperando os seus conselhos pra gente ver o que a gente faz pra aguentar esse momento que a gente tá vivendo agora. Quer dizer, naturalmente, o inverno já tem essa característica É de verdade. tempo mais seco, umidade do ar bem abaixo do aceitável para uma saúde respiratória. Só que dessa vez a gente tá tendo um número de queimadas absurdamente Horrível. acima do normal. Muito. Que tá fazendo o ar ficar irrespirável, né, doutor? Com certeza. Isso que você falou é muito interessante, que o ar está ficando irrespirável. Só que a gente respira todo dia. E A precisamos gente não respirar. pode parar de respirar. Então, gente, o ar que a gente respira é determinante em relação aos sintomas e os problemas que a gente pode ter. Se o ar estiver ruim, a chance de ter problemas é maior. E, olha, eu moro na zona sul de São Paulo. Tá. Minha casa encheu de fuligem. Nossa. Encheu de fuligem. Aí, A gente não convence a passar Não, pano, né? Não compensa, não na dá. verdade. É, A gente não não- consegue. Passou num dia, ó, dia seguinte você vem com um pano assim, ou passa o dedo, já tá lotado. mas tem uma de coisa sujeira. mais feia que aconteceu comigo. Eu vou falar aqui, não tem problema. O pessoal é de casa, né? Até meu nariz, eu fui assoar o nariz, estava cheio de coisa escura no meu O nariz. tijolo de já, já tanto- sai pronto. Já sai pronto É. de tanto respirar aquela fuligem, sujou meu nariz. Acredito. Agora, se sujou meu nariz, isso não é normal. E se não é normal, isso pode gerar consequências que a gente vai falar para vocês e falar o que fazer para evitar, Pra principalmente. gente entender como é que funciona aqui o sistema respiratório. Vamos lá. A gente tem uma proteção lá dentro do nariz. Temos. Que é naturalmente programada Isso. pra segurar a impureza, segurar a sujeira. Isso Mas mesmo. eu acredito que ela tem uma capacidade. Quando o ar tá sujo demais, tem uma parte que passa. É isso? Tudo tem limite no corpo humano. Sabe uma coisa que eu falo muito? O ser humano é muito vulnerável, pessoal. Não ache que a gente é feito de aço. Mesmo o aço uma hora quebra. Então, quando a gente olha o nariz, deixa eu ver aqui, vamos fechar a câmera aqui pra gente entender como é o nariz e onde tá essa proteção. Ó, tá aqui. Nós temos dentro do nariz uma parede que chama septo nasal e carnes que chamam conchas nasais. Do lado das conchas nasais, nós temos os seios da face, que produzem muita secreção, o dia inteiro produzindo secreção, para fazer uma autolavagem. Significa nós estamos lavando o nosso nariz naturalmente. Isso é uma defesa do corpo. É uma defesa do corpo. Vai entrar a poeirinha, aí essa poeirinha, olha o que vai acontecer. Peraí. Cadê? onde é que Deixa tem eu a poeirinha achar pra onde é gente que tá ver. a poeirinha aqui. Aqui, ó. Como é que ela fica? Olha o que vai acontecer com a poeirinha. Ela vai pra garganta. Então a poeirinha entra aqui pelo nariz. Tá vendo? Cadê? Aqui. Aí essa coriza toda que a gente produz vai lavar e vai jogar pra garganta e a gente engole e joga fora. Porque se fosse pro pulmão, poderia gerar problemas respiratórios, como várias doenças que podem acontecer. Então esse muco, no fim das contas, ele acaba sendo positivo, porque Ele ele é retém essa positivo. sujeira para mandar pro estômago. Porque a gente engolindo vai pro estômago, não vai pro pulmão. Exatamente. Agora, às vezes, olha o que acontece aqui. Esse muco, ele fica infectado. Então ele fica amarelo, ele fica grosso, às vezes verde, às vezes com sangue. Então, essa situação já é uma situação de problema. Tá. Então, nós temos que nos proteger, a natureza já nos protege com a coriza natural, mas a gente precisa tomar alguns cuidados a mais, porque eu vou repetir, o ser humano é vulnerável. Tá. Não pensa que a gente enfrenta essas situações de clima seco. Vamos ver quanto está a umidade do ar aqui no estúdio? Você trouxe um aparelhinho que mede a umidade do ar, né? 34%. Nossa, Olha aqui, gente. ó.
O mínimo é de 40% a 60%. O Porque tá mínimo abaixo do mínimo, está abaixo aceitável. do mínimo, sendo que tem dias que chegou a 12%, a 15%. Que é um nível crítico, né? Aí o que acontece? O ar está muito seco. É Aí clima ele de rouba, deserto. clima de deserto. Aí ele rouba essa umidade que a gente tem dentro do nosso nariz. Aí a secreção vai ficando grossa. Quando ela fica grossa, ela não consegue sair. Aí os vírus que estão grudados nela têm maior facilidade de entrar dentro do corpo humano. Então, nós temos que manter o nosso corpo hidratado e o nosso nariz hidratado o tempo todo. Senão, nós temos a chance maior de ter infecções, crises alérgicas, tudo Então, isso. antes de falar dessas medidas profiláticas, vamos Vamos falar o sim. que mais acontece e quem mais sofre nessa época. Se naturalmente quem já tem rinite, quem tem sinusite de repetição, quem tem asma, bronquite, já costuma sofrer muito mais nessa época, Sofre é possível que pessoas saudáveis também se tornem alérgicas ou desenvolvam essas doenças respiratórias por causa desse tempo extremo que a gente está vivendo? Muitas pessoas, não é que ela desenvolve o estado alérgico, porque o estado alérgico, ele é algo genético. A pessoa é ou não é alérgica, mas ela manifesta ou não, a depender do estímulo. Se, tipo, por exemplo, eu falo assim, pessoa que tem alergia de camarão. Se comer camarão, tem alergia. E se não comer camarão? Não acontece nada. É o que a gente chama de reação. É uma A pessoa reação. reage àquele Reage estímulo. externo ao corpo humano. No caso da rinite, esse estímulo é respiratório. Aí, se o ar tá ruim e a pessoa geneticamente é alérgica, ela vai ter crise. Tá. Às vezes, as pessoas moram em ambiente excelente, não tem mofo, não tem poeira. De repente, tem um vazamentinho de água ou o clima muda, aí começa a desenvolver crises de rinite. Não que ela não fosse alérgica, mas que ela não manifestava porque o ambiente era bom. Quando o ambiente fica ruim, tem Então é crises. sempre uma predisposição. Sempre é genético, ou é ou não é. Sendo ou manifesta ou não manifesta, a depender do tipo de estímulo que é o que vem no ar. O Entendi. que vem no ar que atrapalha? Mofo, umidade, poeira, pelo de cachorro e gato, ácaros, fungos, vírus, bactérias, ou seja, nós temos tudo isso chegando. Aí quem é alérgico, aí ele começa. Né? E aí você trouxe aqui algumas opções do que fazer para manter essa mucosa hidratada. Isso. Né? Além da água, Que temos nós vamos que ensinar tem que tomar. Hoje tem uma dica aqui. Ai, que dica é essa que você Mas não trouxe? é dica normal, eu vou dar dica normal para vocês, eu vou dar dica de ouro, né? Como preparar soro fisiológico. Ai, que dica boa! Caseiro, praticamente de graça. Nossa, porque o essa pessoal dica é vai, ótima. compra esse negócio aqui, Que é quanto caro. custa? Uma nota. É caro. E quanto que dá isso Não aqui? dura Não dá nada, para nada, não. né? Então nós vamos aprender daqui a pouquinho a preparar soro fisiológico igualzinho ao comprado em casa. Em casa, Oba, baratinho. Muito bom. baratinho. Então, Umidificadores são importantes nessa época? Demais, demais. Esses umidificadores, eles vão fornecer ao ar a umidade que está carente, que está precisando. Então, a dica é, na época de clima seco, deixar o umidificador ligado o tempo todo, especialmente à noite no quarto de dormir. Independente de onde a pessoa morar, por exemplo, eu moro numa área de mata, eu moro na praia, que já tem Isso. uma umidade natural. Preciso também colocar o umidificador? Aí nós precisamos saber se a umidade daquela região está acima Adequado de ou não. 60 ou abaixo de 40. Por Se isso que eu tiver ia te abaixo de perguntar, 40, quando sim. a gente investe num aparelho desse, é importante investir num desse também, pra gente ter uma noção, porque umidade demais também pode fazer a pessoa Claro, adoecer, você né, falou doutor? algo perfeito. Veja bem, um aparelhinho de medir umidade é baratinho. E especialmente quem tem doença respiratória precisa ter. Porque assim, esse aqui eu deixo do meu lado. No meu No consultório, consultório. do meu lado. E aí eu fico monitorando. Aí eu falo assim, umidade abaixou de 40. Eu ligo. Tá. Subiu de 40, não precisa. Então, gente, pode sim, mesmo quem estiver em praia ou em mata, porque também tem épocas muito secas, Tem, né? Mesmo tem. quem mora no litoral, eventualmente pode ter épocas um pouco mais secas. Então, essa monitorização é fundamental, especialmente para quem tem problema respiratório. E aí, esse umidificador vai ajudar a via respiratória a ficar úmida e se proteger, não deixar o catarro ficar grosso, reter vírus, bactérias, substâncias irritantes. E em que situações você indicaria o uso de um inalador?
todas as situações de qualquer problema respiratório em qualquer pessoa, em qualquer idade. É mesmo? Olha só isso. Deu para entender? Para os alérgicos, para todo mundo? Para os alérgicos, para quem não é alérgico. Por quê? Porque o inalador, ele vai pegar essa umidade e colocar localmente, diferente daqui do umidificador que vai umidificar, dissipa, esse aqui é direto. Usar quando? Resfriado, gripe, rinite, até na Covid, que pode acontecer também. Então, qualquer quadro respiratório que a pessoa sinta, ou tá tossindo, ou tá com coriza, um pouco de dor de garganta, sabe quem tinha que usar isso aqui também? Você antes do programa, para umedecer, porque você fala muito, tá toda hora a gente falando aqui. Você sabe que uma vez então, eu isso vi, ajuda muito. A cantora Sandy deu essa dica, porque ela, né, Isso. profissionais da voz de uma forma geral, né? Cantores, Isso. professores, atores, etc. E ela falava que fazia no carro. Tem e que hoje fazer. tem mesmo esses equipamentos, a gente tem inclusive com aquele conector de USB. acendedor de cigarro USB e tudo mais, Sim. para você conseguir fazer inalação onde você estiver, até no Para trânsito. profissional da voz, tem algo mais legal, que não é esse bocal que é de nariz. Aliás, essa máscara de nariz tem uma para a boca. Ai, que legal. Especial para a boca. Que então, vai direto para a corda vocal. Vai direto para a Porque corda esse bichinho vocal. também nessa fase não tá bolinho, não. Não mesmo. Agora sim, salvo as situações em que o médico indicar uma medicação para ser colocada aqui, Isso, obviamente, para alguma claro. questão pontual, essa umidificação que você está falando em fazer, que é uma profilaxia também, é com soro fisiológico. Sempre com soro Sempre com fisiológico. Em média 10, 15 ml no máximo, sempre com soro fisiológico, e isso pode 3, 4 vezes ao dia, pode mais. A pessoa pode fazer, às vezes o nenê ou criança pequena não deixa, porque briga, né, por causa da fumacinha. Então o que a gente faz? Quando a criança estiver dormindo, você encosta do lado do narizinho e deixa a pessoa inalando. Esses aparelhos novos não vazam mais, não né? vaza Isso mais. é muito legal, você pode Esses colocar aparelhos deitadinho. você pode colocar deitado. Esse só não pode de ponta cabeça, Eles são porque aí sai ultrassônicos, né? eles são todos ultrassônicos. Alguns a pilha, alguns são USB, tem bastante. Ajuda muito. Tem alguma vantagem em usar o soro fisiológico dessa forma aqui? Ou se eu fizer a profilaxia daquela forma ali com o Lota, ou até mesmo com com esses squeezes? Olha, eu acho assim, em Porque primeiro isso é caro lugar... também, não é baratinho isso aqui não. Não, isso aqui é caro. Porque essa válvula É cara. Só que ele borrifa o soro fisiológico num volume que não é tão grande quanto o da lavagem nasal, mas depende da pessoa, porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Porque a pessoa pega aqui, ó, e ela joga o spray, ó. Tem gente que acha prático até pra levar na bolsa, né? Em situações que não tá em casa, tá longe de um banheiro, vai lá, espirra e Isso, pronto. é mais rapidinho. É verdade. Né? Então não tem problema. É uma opção. Assim como uma opção, eu não gosto, mas tem gente que compra o frasco de soro e vira no nariz. Só que quando você faz isso, vai pra garganta e engasga. A maioria aí não gosta. Por isso que nós vamos ensinar um negócio muito legal daqui a pouco. Vamos lá então, Vamos direto. lá já? Bora. Então vamos. Porque aqui tem aquelas ferramentas que você já conhece, né? Esse é o Isso. Lota, que a gente faz aquela Lota. lavagem, inclina a cabeça e tal. E aqui agora, que ainda bem que liberou no Brasil. É maravilhoso, maravilhoso. Eu agradeço tanto, porque quem viajou pra fora, quem tinha alguém que trazia, muito. isso aqui, gente, já existe há tanto tempo lá fora. E a gente não entendia por que a gente não podia ter acesso. Não podia comprar. Pois é, agora tem. Trazer, São agora garrafinhas tem. de squeeze muito fáceis de usar também, Isso, né? muito. Então, esse aqui, ele é alto volume, mas ele não tem pressão. Significa que se você colocar no nariz, a própria gravidade vai fazer ele circular. Tá. Ok, mas e se o nariz estiver com muito catarro, muita secreção? Ou, às vezes, a pessoa quer um volume um pouquinho maior, um pouquinho mais de pressão. Usa esses frascos aqui. É o mesmo princípio do Lota, né? Que a É gente o mesmo encontra princípio do já há Lota. muito tempo. Agora, estes frascos, eles são frascos que tem que tomar um cuidado para usar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu vou falar uma coisa bem chatinha, sério, pessoal. Conta. Cuidado. Esse é um ato
muito delicado na vida das pessoas. Então, aprendam com os médicos, porque tem muitos que não são médicos, que estão nas redes sociais ensinando, e aí tá dando um monte de problema nos pacientes. Inclusive muita otite, né? Muita otite, e as pessoas que falam que isso aqui dá otite, é mentira. É o jeito de usar. É mentira, é o jeito de usar. Se você usar errado, pode ter problema. Se você usar certo, e nós vamos ensinar como usar corretamente. Aqui nós temos um frasco para adulto, aqui um frasco para criança. E a Bruna, cadê a Bruna da produção? Cadê a Bruna Bruna? me perguntou uma coisa legal. A Bruna falou assim, mas qual a diferença desses dois, né? Então, a diferença é que esse aqui não tem pressão e esse tem pressão. Porque a gente aperta. A gente aperta. Então, a gente cria essa pressão, cria né? essa pressão e a gente tem que ter a sensibilidade de saber usar. E aí, o que que a gente vai usar aqui? Soro fisiológico. Vamos entender aqui nesse modelo o que que ele faz, o caminho que o soro faz quando a gente injeta Vamos o entender, soro, o que eu que acho ele que faz? no outro, aqui, naquele ali. nesse modelo é mais Isso, fácil? esse aqui, sabe Como por que quê? é? Porque esse modelo aqui, pessoal, ele está mostrando de frente uma pessoa, o nariz aqui, em azul os seios da face. Aí o que que a gente faz aqui? Quando a gente joga o soro aqui, ele entra pelo nariz, dá a volta lá no fundo e sai do outro lado. Então, muita gente pergunta assim, não é possível. Eu não acredito que isso Como que acontece. sai do outro lado? Como sai do outro lado? Porque o nariz, ele tem essa abertura aqui e na garganta também. Porque depois o nariz, ele vai virar a garganta que desce. Só que se a gente flexionar o corpo, a cabeça um pouquinho para frente, fecha o fundo da garganta. Então ele não vai para a garganta, ele circula. Se a gente não engole, né? Não engole. Então o que não pode fazer é fazer isso aqui. Aí ele vai para a garganta, vai beber soro. E pode engasgar, isso não é bom. Então, a forma correta de usar é colocar na narina. Lembra disso, pessoal? Olha lá, queixo no peito. Queixo no peito, inclina o corpo para frente, coloca aqui na narina e aperta suavemente até sair do outro lado. Sem pressão. Suavemente, com baixa pressão. Ele tem a pressão, mas ela é baixa. Agora, se a pessoa vai lá, tá com pressa. Ixi, eu tô com pressa, tô atrasado. Entope o ouvido na hora. Ah, entope o ouvido na hora, não pode. Muito bem. Mas como é que a gente faz com a criança se a gente não tem a sensibilidade na... a gente tem, digo, a sensibilidade dentro do meu nariz, mas como é que eu vou ter essa sensibilidade no nariz de uma criança? Aí a dica de ouro também, gente. Sempre suave e progressivamente até o soro sair do outro lado. É importante ensinar a criança desde cedo a fazer isso? Eles são capazes de fazer sozinhos? Eu vou contar uma historinha sensacional que eu faço. Sabe o que que é? Nunca comece a lavagem nasal direto na criança. Eu sempre dou um frasco para a criança, para ela brincar com o frasco. Ó, que legal essa dica. Brinca no banho, joga água na mamãe, joga água no papai, põe no próprio nariz, aí ela perde o medo. Aí sabe o que vai acontecer? Aí a gente vai introduzir a lavagem nasal da criança. As crianças precisam muito, gente. Eles Muito. sofrem demais nessa época, né? Muito. Vamos ensinar o soro? Vamos ensinar o soro agora? fisiológico Posso passar caseiro, aqui? por Dá licença favor. um pouquinho. Muito bem. Soro fisiológico tem 2 componentes. Não inventa, hein, pessoal? Não vai falar que soro fisiológico tem isso, aquilo. Não. 2 componentes. Água e sal. Quanta água, quanto sal. 1 litro de água fervida ou filtrada a temperatura ambiente. 1 colher de sopa rasa de sal. Aí você pega o sal assim. Mas Quantos isso aqui gramas não representa, você sabe? São 9 gramas para 1 litro de água. 9 gramas de sal para 1 litro de água. Quem quiser fazer bem preciso e tiver balancinha em casa, fique à vontade, né? Isso mesmo. Aí você faz isso aqui, ó. Aí quando você fizer isso aqui, dá 1 colher de sopa rasa. E se você for pesar, dá 9 gramas isso aqui. É curioso, legal. é claro, cada colher tem um tem tamanho. colheres de tamanho diferente. É natural, mas veja bem, em média dá 9 gramas. Aí você joga aqui, mexeu até o sal sumir. Ele vai dissolver. Cadê o sal? Foi embora. Ok, agora eu posso usar essa solução. Não vai bicarbonato? Não vai bicarbonato. Soro fisiológico não tem bicarbonato. Soro fisiológico só tem
dois componentes, água e sal. Agora, se você for fazer uma lavagem nasal de soro fisiológico com bicarbonato, é outro assunto. É outro assunto. Tá. Eu, particularmente, indico o soro fisiológico. Tá. Existem os sachês prontos que você pode comprar também, não tem problema, mas eu indico o soro fisiológico. E tem uma coisa muito importante, pessoal, que eu preciso falar sobre isso aqui. Não pode água pura? Pra que sal? Por que que a Pelo gente amor de põe Deus, não sal? faça isso de colocar água pura no nariz. Não faça isso, arde. Gente, como dói. A gente fica vendo estrela por muitos e muitos minutos. Então não pode, É horrível. pessoal, porque nós dentro do corpo temos uma coisa que chama osmolaridade, que é a concentração das nossas células. Se você usar água pura, arde, machuca e até pior. A mesma coisa. Eu quero mais é botar bastante sal aqui, que é pra... Também não. Também vai arder. 9 gramas de sal em 1 litro de água, isso é soro fisiológico positivo. Né? Finalizando, conta pra gente que outras dicas você dá pra melhorar um pouquinho esse tempo seco, além do umidificador, a história da toalha molhada, bacia d'água no quarto, o que mais que a gente pode fazer? Vamos lá. O que acontece quando você pega uma bacia de água e põe no quarto? Amanhã de manhã tá cheia de água. Então, cadê? Não evaporou. Então, a bacia em si não é uma boa coisa pra gente fazer. Agora, pega uma toalha de banho, encharca ela, põe um plástico, alguma coisa em cima de uma cadeira, coloca ela toda molhada, amanhã de manhã ela tá seca. É verdade. Porque a água foi pra onde? Evaporou. Evaporou. Foi pro ambiente. Então, primeira dica, toalha úmida, para épocas de clima seco. Tá. Depois, nós temos também que lembrar que nós somos uma água ambulante. Então, eu posso dar uma bronca nas vovós? Pode dar uma bronca. Não, eu quero a câmera pra mim, tomar vai. água, gente. Tem a câmera pra mim. Não, fala sério. Tem que tomar água. Ó. Como assim? Tchim, Eu não tchim. tomo água. Não, vai ter que tomar água. Vamos dar um exemplo, E vai. É isso aí, tomar água o dia inteiro. Sucesso pra nós. Isso é muito bom. Só mais uma última dica. Tem que aquecer o soro? Não precisa, Não precisa, não é temperatura obrigatório, ambiente. temperatura ambiente. Maravilha. Quanta dica boa, gente. É isso, vamos se cuidar. Já que o tempo não tá ajudando, a gente tem que fazer Isso mesmo. a nossa lição de casa, né, Com doutor? certeza, para não ficar doente. E a minha frase de sempre, cuide da saúde para não ter que cuidar da doença. Da doença, arrasou. Doutor Jamal Azan, otorrinolaringologista, você faz contato através do @Doutor Jamal. É isso aí, muita dica. @Doutor Jamal com L no final. Com Meu certeza, querido. obrigado. Não demora tanto a voltar, hein?